Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, procurador Deltan Dallagnol. Boa noite, procurador. Seja bem-vindo. Obrigado, Amanda. Boa noite, telespectador. E muito obrigada por aceitar nosso convite. Procurador, o senhor é muito jovem, tem 35 anos, parece até menos. Entrou no Ministério Público Federal com 22 anos. Na época, foi o segundo procurador mais jovem a entrar no Ministério Público, né? Hoje, 10 anos depois, o senhor coordena a maior força-tarefa contra a corrupção da história do país. O senhor se considera um jovem idealista? Eu me considero um jovem teimoso que está disposto a servir o nosso país. Acho que essa seria uma expressão mais apropriada. Por que teimoso? Porque no Brasil nós lutamos contra o sistema. O sistema funciona para não punir pessoas. Várias pessoas ao longo do tempo de carreira do Ministério Público acabam se desestimulando justamente porque o resultado do teu trabalho é quase nenhum. Especialmente contra pessoas e principalmente em relação a pessoas do colarinho branco, pessoas ricas, abastadas, influentes. Então, para a pessoa persistir, ela tem que ter uma certa teimosia. Bom, vamos entender um pouquinho dessa teimosia. Conta pra gente sobre a sua infância, seus pais, sua formação, como isso influenciou na sua carreira e na sua vida hoje. Eu li esses dias um artigo com o qual eu me identifiquei um pouco. Era um artigo em que a pessoa falava que vamos nos unir otários do Brasil. Os otários são aquelas pessoas que estudaram muito, que buscam ganhar a partir do seu trabalho, efetivamente, que buscam ser corretas. E minha família me criou assim. Eu lembro que um dos marcos da minha infância culturais aconteceu quando eu estava saindo da escola, eu era pequeno ainda, devia ter cerca de 6, 7 anos, e eu vi um maço de dinheiro no chão, e eu me recolhi para pegar e falei, olha pai, o que eu peguei? Meu pai me deu uma bronca, falou, volta lá, devolve no chão. Eu falei, mas pai, tá sem carteira, alguém vai passar a pegar. Ele falou, volta, não é teu, devolve no chão. São pequenos fatos que acabam nos marcando e ajudando a construir quem nós somos. O que seus pais faziam? Meu pai ele foi promotor de justiça, se aposentou como procurador de justiça. Era uma pessoa que era membro do Ministério Público, mas do Ministério Público Estadual. Uma instituição que eu admiro demais por tê-lo visto atuar ao longo de sua carreira e pelo que ela representa no nosso país também. E sua mãe? Minha mãe ela foi professora, foi minha professora, foi professora de APAE e depois acabou se tornando empresária. Então o senhor tinha duas inspirações dentro de casa. Com certeza, Amanda. Fala um pouquinho sobre a sua formação. O senhor é formado na Universidade Federal do Paraná e depois fez mestrado em Harvard, nos Estados Unidos. Exatamente. Eu cursei Direito na Universidade Federal do Paraná e depois de 10 anos de profissão, vendo que o resultado do nosso trabalho, quando você busca a punição de pessoas influentes, é muito pequeno, eu decidi mudar de trincheira e um pouco conhecer um sistema que funciona muito melhor do que o nosso, que é o sistema norte-americano. Estudei lá e, estudando lá, eu buscava aprender e observar as coisas que faziam com que o sistema norte-americano funcionasse que nós não temos no Brasil. Voltando para cá, eu voltei inspirado e ansioso por aplicar esses conhecimentos que eu ganhei lá. O que o senhor vem aplicando na Lava Jato, do direito norte-americano? Um dos pontos principais foi a inspiração de um sistema melhor que nos levou a conceber as 10 medidas contra a corrupção que foram propostas no âmbito do Ministério Público. É claro que também um conhecimento teórico particular você acaba aplicando no dia a dia dos processos. Mas eu diria que talvez a melhor virtude, a maior aplicação foi em pensar como construir um sistema melhor. E a gente vai falar bastante sobre isso, né? Sobre as 10 medidas que o senhor defende tanto de combate à corrupção. Agora, antes eu queria, falando um pouquinho mais sobre a sua carreira, o senhor faz parte dessa nova geração de procuradores, alguns o chamam da meninada, né? Da Lava Jato, carinhosamente. Vocês são muito, digamos, engajados no combate à corrupção, né? E existe um certo ativismo judiciário nisso? É uma cruzada contra a corrupção? Normalmente a pessoa vai usar essa expressão ativismo judiciário em relação aos juízes, aos membros do Poder Judiciário. Em relação aos procuradores, é normal da nossa atividade ser proativos. Quanto mais proativo você é, mais guerreiro você é. A função do Ministério Público é uma função ativa. Eu decidi entrar no Ministério Público quando eu li a lei do Ministério Público e vi o quanto que nós poderíamos atuar em benefício da sociedade, em amor ao próximo, em serviço. Se eu fosse resumir a função do Ministério Público, a função do Ministério Público é uma função de servo social, de servo de você, telespectador. Nós atuamos em proteção de idosos, de crianças e adolescentes, em benefício da saúde pública, em benefício de pessoas portadoras de necessidades especiais e assim por diante. E foi por isso a sua escolha do Ministério Público e não do Judiciário, por exemplo? Não seguir uma carreira de juiz? Porque o senhor tinha essa opção também, com essa formação em direito tão sólida, o senhor tinha essa opção de seguir a carreira
judiciária e acabou ficando no Ministério Público por isso, porque o senhor é mais engajado, é mais ativo nesse sentido? Eu tive a opção, até porque eu acabei fazendo concurso também para o Judiciário Estadual, acabei entrando no curso de ingresso da magistratura estadual e tive uma dificuldade muito grande de escolher se eu seguiria o Judiciário ou o Ministério Público, porque são duas instituições que eu admiro muito. Mas em razão do meu perfil ativo de querer transformar um pouco a realidade e contribuir com isso, nós não temos poder nenhum de nós para transformar a realidade, mas nós podemos oferecer uma pequena contribuição com esse objetivo que eu entrei e optei pelo Ministério Público Federal. E esse não é o seu primeiro grande caso de combate à corrupção, a Lava Jato, né? Lá atrás teve o Banestado, foi 2005, né? O senhor também tinha aquele caso de remessa ilegal de dólares para o exterior. Um dos personagens era justamente um dos principais, foi o doleiro Alberto Youssef, que apareceu, o senhor se defrontou com esse personagem novamente na Lava Jato, anos depois. O senhor ficou decepcionado com o resultado daquele julgamento na época? É interessante, porque no Brasil as coisas tendem a não funcionar bem no sistema de justiça quando nós tratamos com réus abastados realmente. Esse caso Banestado, ele tramitou em primeira instância entre 2005 e 2007, aproximadamente. Eu tinha 2 anos de casa de Ministério Público Federal, era um caso imenso, investigava lavagem de dinheiro de mais de 25 bilhões de reais. Eu estava efetivamente engajado nesse caso, trabalhando por vezes até madrugada. Eu lembro de um dia que fiquei fazendo uma acusação criminal até 5 horas da manhã, empolgadíssimo. E o que nós vimos é que o caso acabou se arrastando na justiça. E um estudo feito pelo jornal escrito de maior circulação no Paraná coloca que de todos esses casos, de todas as ações que nós propusemos, mais de 40, 50, apenas um chegou a um resultado útil até hoje. O resto, em sua grande maioria, ainda tramita nos escaninhos da justiça e vários deles, em razão do decurso do tempo, tendem a prescrever. Tendem a ser... Prescrever é uma expressão jurídica que pode ser traduzida como cancelar um caso penal pelo simples decurso do tempo. Eu acompanho uma parte das ações trimestralmente porque existiam recursos bloqueados no exterior. E os Estados Unidos não conseguem acreditar que esse caso ainda não acabou, que essas ações que eu acompanho ainda não acabaram. Eles me pedem relatórios trimestrais. E em relação a essas ações, eu expedi vários ofícios para juízes e tribunais pedindo prioridade porque existem recursos bloqueados no exterior. Desses casos todos, aproximadamente 15, que eu acompanho concretamente a cada 3 meses, apenas 2 chegaram ao final e um deles apenas porque a defesa perdeu o prazo para recurso. O resto ainda está tramitando na justiça, um deles ainda em primeira instância, e nós temos 4 instâncias na nossa justiça. É o único país que eu conheço, o Brasil, em que temos 4 níveis de julgamento para nós podermos efetivar uma punição criminal. O senhor acha que a Lava Jato corre esse risco? A Lava Jato tem características muito peculiares. Numa visão pagã, eu diria que existe uma conspiração do universo, um alinhamento de planetas para fazer com que a Lava Jato dê certo. A Lava Jato acaba sendo um ponto fora da curva no nosso sistema. Em razão da minha cosmovisão cristã, eu vejo que nós temos uma janela de oportunidade para mudanças que está nos sendo oportunizada e que nós podemos aproveitar. Então, o senhor acredita numa força maior que também tenha força, que ajude na Lava Jato, que colabore para que as investigações deem fruto, para que a operação dê certo? Eu acredito que vários fatores se conjugaram para que essa operação desse certo. Um colega nosso, Lava Jato, nesses dias num curso, comentou que é uma grande sorticidência esse caso ter dado certo e esse caso funcionar, porque ele dependeu de uma série de elementos que fazem desse caso, como o mensalão foi, um ponto fora da curva. Se nós queremos um país melhor, nós devemos fazer com que esses casos, que hoje são pontos fora da curva, eles se tornem a rotina, o normal. Às vezes as pessoas perguntam por que esse caso, a Lava Jato, tem tantos acordos de colaboração, quanto outros casos não têm acordos de colaboração. Isso decorre de um conceito básico de negociação. Quem estuda negociação sabe que a pessoa só opta por uma solução negociada quando ela é melhor do que a alternativa. O problema no Brasil é que a alternativa ao acordo de colaboração, para réus ricos e abastados, é a impunidade. Por que alguém vai fazer um acordo de colaboração? Aceitar receber uma pena. Devolver aos cofres públicos tudo que a pessoa roubou dos cofres públicos. Se ela tem a alternativa da impunidade, não tem razão para isso. A Lava Jato tem características muito peculiares. O volume dela, o tamanho dela, faz com que o judiciário dê uma prioridade e faz com que seja um caso tendente a resultados concretos e a penas altas. Isso faz com que, nesse caso concreto, em razão de uma série de circunstâncias, as pessoas tendam a optar pelo acordo de colaboração, porque a alternativa não é impunidade. Se a alternativa, em todos os casos do Brasil, não fosse impunidade, nós poderíamos ter várias lava-jatos em diversos estados da federação.
expandindo as investigações, porque é isso que os acordos fazem, permitindo a expansão. Por que as investigações ficam só concentradas em Curitiba? Na semana passada eu até entrevistei o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, e ele atentou para esse fato, estranhou o fato de que, obviamente, várias dessas apreensões e prisões são feitas em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro. Por que todas as investigações ficam só em Curitiba? Em decorrência de 2 fatores. O primeiro deles é o fato de que tudo começou em Curitiba. O esquema inicial de lavagem de dinheiro envia 2 empresas, uma delas com sede em Curitiba, e participaram dessa lavagem de dinheiro Alberto Youssef e um ex-parlamentar que acabou falecendo, José Janene. O fato desse crime ter acontecido em Curitiba atraiu a competência da vara especializada em lavagem de dinheiro do Paraná, que era a vara com competência, com atribuição para investigar esse fato e processar esse fato criminalmente. A partir daí, vieram os outros fatos, mas relacionados a esse fato original. Hoje o que nós temos é um grande quadro de fatos que se relacionam entre si. Nós chamamos no meio jurídico isso de conexão. Os fatos se relacionam. É natural que a defesa queira fragmentar essa realidade e distribuir. Esse foi objeto do meu estudo, inclusive, no mestrado em Harvard. E aí perderia força? O senhor teme que a operação perderia foco, perderia força se ela fosse fragmentada, distribuída em vários estados? Certamente, perdem poder de compreensão. Eu posso ilustrar isso de modo muito claro para o telespectador, se nós pensarmos um quebra-cabeças. Se eu lhe der algumas poucas peças de um quebra-cabeça, dificilmente você vai imaginar qual é a imagem que está sendo construída. Agora, se você olha todas as provas, todas as evidências em conjunto, você consegue formar um retrato. É claro que as defesas vão tentar fragmentar esse retrato, distribuir as peças de quebra-cabeça pelos diversos estados, para que seja mais difícil compreender, esse é o papel da defesa, desconstruir fatos e evidências, para que seja mais difícil que nós mostremos o que aconteceu e consigamos condenações. O papel da defesa é esse, é defender e buscar que a pessoa não seja punida. O nosso papel não, é mostrar o que realmente aconteceu, desvelar fatos e trazer a responsabilidade àquelas pessoas que realmente cometeram os crimes. E nesse sentido, é extremamente importante que a Lava Jato aconteça depois do mensalão, porque até quando o senhor fala que a opção à colaboração premiada, antes era impunidade, agora não, são anos de cadeia, eles têm justamente como exemplo o Marcos Valério e outros réus do núcleo empresarial e financeiro que foram punidos com penas duras no mensalão. Isso facilitou, de alguma forma, essas delações premiadas na Lava Jato? Amanda, você tocou num ponto muito interessante que nós chamamos de efeito Marcos Valério. É verdade. Como o Marcos Valério foi condenado a muitos anos de prisão, ninguém queria ser um novo Marcos Valério no nosso caso. As pessoas viam nesse novo caso, na Lava Jato, um alinhamento de circunstâncias de juízes sérios, efetivos, imparciais, rápidos, atuando da primeira à última instância e viram a perspectiva real de punição. E ninguém queria ser um segundo Marcos Valério. É curioso que isso aconteceu também no caso Banestado, que foi um caso em que aconteceram 17 acordos de colaboração escritos. Antes da Lava Jato, o Banestado era a referência em termos de acordo de colaboração. Isso nos deu, inclusive, a experiência de que nós precisávamos para que nós, na Lava Jato, nos sentíssemos à vontade com acordos de colaboração. E no caso Banestado, o que aconteceu foi que um doleiro, chamado Toninho da Barcelona, foi condenado a muitos e muitos anos de prisão. Isso fez com que os novos doleiros que foram processados não quisessem ser um novo Toninho da Barcelona. E agora aconteceu a mesma coisa. Não há um risco desse excesso de delações premiadas? Na verdade... Agora são o quê? Tem 20 já, eu acho, mais ou menos. Existem mais de 20. Mais de 20. E acordos de colaboração só são feitos quando nós temos 3 pressupostos. O primeiro deles é o reconhecimento de culpa. O segundo é um ressarcimento, ainda que parcial, dos danos que foram causados. E o terceiro pressuposto é que a pessoa possa apresentar fatos e provas novos. Ou seja, que a pessoa nos permita chegar a novas evidências, a novos fatos e responsabilizar mais pessoas. Por isso, sempre que você tem um acordo de colaboração, você vai ter N novas pessoas que vão ser responsabilizadas. Isso faz com que, proporcionalmente, os acordos de colaboração sempre estejam em número muito menor do que o número total de pessoas investigadas e responsabilizadas criminalmente. O que o senhor achou da declaração da presidente Dilma Rousseff, que disse que não respeita delatores e comparou a delação à tortura na ditadura militar? A delação e a tortura, elas estão em opostos, estão em lugares muito distantes uma da outra. São o oposto uma da outra. Por quê? Porque a tortura, o objetivo é extrair uma informação de alguém por meio de um mal. Você imprime um mal sobre a pessoa para extrair uma informação. Já no caso da colaboração, existe um incentivo. Você vai dar um bem para a pessoa para caso ela queira colaborar. É claro que aquele benefício que a pessoa vai ganhar vai estar condicionado a ela falar a verdade.
É claro que a colaboração jamais é suficiente para você acusar alguém. Você sempre vai exigir uma prova de corroboração, algo que confirme aquilo que a pessoa falou, uma prova que materialize o que ela falou. Mas o fato é que, na colaboração, você está respeitando a esfera de livre-arbítrio da pessoa e colocando um incentivo, enquanto na tortura você está colocando um fato negativo, ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O senhor acha que a presidente foi infeliz na colocação dela, então? A presidente ela não tem formação jurídica. Mas ela talvez não a lei. Conheça... Ela sancionou a lei, né, em 2013? Isso, sancionou uma lei que passou por um processo todo no Congresso de aprovação. Eu não posso julgar os atos e os pensamentos da presidente, mas ela, por não ter formação jurídica, talvez ela não conheça as peculiaridades do sistema e de como as coisas funcionam. O que eu diria é que, não apenas delatores, mas todos os criminosos em geral, nós devemos, pela Constituição e pela lei, respeitar e buscar proteger todos os direitos que essas pessoas têm, direitos fundamentais. Agora, quando eu observo um colaborador, eu vejo uma pessoa que, independentemente do motivo pelo qual ela está fazendo a colaboração, objetivamente está prestando uma contribuição à sociedade. Agora, o procurador, o maior empreiteiro do país, Marcelo Odebrecht, está preso há cerca de 1 mês e meio. A defesa dele alega que a prisão não é necessária para se conduzir uma ação penal e criticou o que chamou de abusos da investigação. A estratégia é tentar anular a Lava Jato em instâncias superiores e não fazer delação premiada. O que o senhor acha dessa estratégia da defesa? O que nós vemos é que algumas empresas elas adotaram uma estratégia de mídia de buscar negar os fatos como se a simples negativa fizesse com que os fatos não existissem. Em relação a Odebrecht especificamente, como nós mostramos na coletiva, mostramos em acusações formais oferecidas contra os executivos da Odebrecht, nós alcançamos provas de que a Odebrecht tinha contas no exterior escondidas em nome de offshores, disfarçadas, e que essas contas, em nome da empresa Odebrecht, pagaram contas disfarçadas, escondidas, em nome, textualmente, está lá nos documentos bancários, em nome de funcionários públicos, e nós provamos as transações fazendo essas transferências, o que era uma coisa que a empresa negava. Essa é uma estratégia que nós já vimos em outros casos anteriores, de quem nega e espera com a negativa fazer uma imagem de que os fatos não aconteceram. É porque a advogada Dora Cavalcante fala o contrário. Ela diz que a Operação Lava Jato que é um reality show judiciário. Então, ela diz que a operação aqui é muito midiática. Na verdade, o que nós buscamos nessa operação diante da dimensão e da importância para a sociedade, deixar do modo mais claro possível, mais transparente, esses fatos extremamente graves que estão sendo desvelados. Em razão disso, exatamente, nós criamos um site, um website da Lava Jato. Se a pessoa digitar Lava Jato, vai encontrar, na primeira página do Google, vai encontrar um site do Ministério Público Federal em que estão todas as acusações. Dentre essas acusações estará uma denúncia, que é o nome que a gente dá para acusação formal feita em relação a pessoas relacionadas a executivos do Odebrecht. Analisando essa acusação, o próprio telespectador, qualquer pessoa, vai poder entrar, olhar e observar toda a série de provas que existem documentais, muito para além de qualquer colaboração, em relação a pessoas vinculadas a essa e às outras empresas. O senhor acha que o Marcelo Odebrecht faria melhor se fizesse uma delação premiada? Teria mais a ganhar se fizesse uma delação premiada? Essa é uma opção muito pessoal de cada réu. Não é apenas uma estratégia para ampliar investigações, mas é, sobretudo, uma estratégia de defesa. É interessante que, em nenhum caso, até hoje, nós procuramos réus para fazer acordos de colaboração. Sempre foram os réus que nos procuraram. Mas se o senhor fosse advogado dele, eu aconselharia fazer uma delação premiada? Tentando pensar por esse viés, é difícil pensar pelo outro lado, assim, nos colocar nos sapatos das outras pessoas. Mas o que nós vemos é que, objetivamente, as pessoas que fizeram colaborações estão com uma situação muito mais benéfica do que aquelas que não fizeram. Pessoas que não fizeram colaborações das empresas estão sendo condenadas a mais de 10 anos de prisão, enquanto as pessoas que fizeram colaboração estão com penas em perspectiva muito inferiores. Existe uma grande desproporção entre essas penas, justamente em razão de toda a colaboração que essas pessoas prestaram. Para se ter ideia, no começo, antes das colaborações, nós tínhamos um caso que comprovava propinas no montante de 26 milhões de reais. Hoje, nós temos um caso que comprova propinas no valor de 6,2 bilhões de reais. E tudo isso se alcançou justamente em razão dos acordos de colaboração. Procurador, além de coordenar a Lava Jato, o senhor tem tido muito trabalho agora porque se tornou porta-voz de 10 medidas de combate à corrupção. O senhor precisa de 1 milhão, está ajudando a coletar 1,5 milhão de assinaturas para fazer com que essas propostas virem um projeto de lei no Congresso Nacional, com
um pouquinho como foi com a lei da ficha limpa, não é isso? Explique para a gente um pouquinho quais são os objetivos dessas medidas. Essas medidas, elas surgiram porque na Lava Jato, no Paraná, nós percebemos que a sociedade estava colocando sobre o caso uma esperança muito grande de transformação. E a Lava Jato não é capaz de produzir a transformação na expressão, no tamanho que a sociedade espera desse caso. A Lava Jato ela pode punir os criminosos que praticaram esse fato específico, pode alcançar valores que foram desviados, e é o caso que alcançou o maior valor já recuperado na história do Brasil. Hoje nós temos mais de 850 milhões de reais que foram devolvidos por réus colaboradores que confessaram os crimes. Mas é como se a Lava Jato tratasse de um tumor e, ao mesmo tempo, o sistema é cancerígeno. O sistema propicia que a corrupção apareça em outros lugares, que gere outros tumores paralelamente. Nós percebemos que, se nós queremos mudar a realidade como a sociedade espera, nós precisamos de mudanças sistêmicas. E nós começamos a gestar essas mudanças, gestar anteprojetos de lei que alterem as condições que propiciam o surgimento da corrupção. É como se fosse um remédio mais forte para combater a corrupção. É como se fosse um remédio mais forte para combater e para prevenir, para fazer com que ela não acontecesse também. Qual a principal medida nessas 10, uma ou duas que o senhor ressaltaria que são definitivas e são urgentes? Existem várias medidas boas, eu sou entusiasta delas. Eu estou vendo, o senhor até muda a expressão da sua vida. Exatamente. É difícil escolher uma, é como quase escolher um filho. O que nós vemos é que essas medidas elas têm 3 pilares centrais, 3 grandes eixos. O primeiro dos eixos é prevenir a corrupção, fazer com que ela não aconteça. Existem propostas nesse sentido. Uma dessas propostas, por exemplo, é marketing de massa contra a corrupção. Isso aconteceu em Hong Kong e ajudou a mudar a cultura naquele país que era, na época, administrado pelo Reino Unido. É um pouco do que vocês fazem na Lava Jato também, ao tornar fácil para a imprensa entender, ao fazer essas coletivas, explicar para os jornalistas, ter o site? Exatamente. Na Lava Jato, quando nós fazemos tudo isso, nós objetivamos expor para a sociedade aquilo que foi descoberto. Isso, com uma consequência, torna as pessoas mais sensíveis ao problema da corrupção. Um segundo grande eixo é buscar a punição adequada do crime de corrupção e a recuperação dos valores desviados com a corrupção de modo satisfatório. O terceiro pilar, por sua vez, é o fim da impunidade. Por que nós precisamos do fim da impunidade se nós queremos combater a corrupção? Porque impunidade e corrupção caminham de mãos dadas. Por que a corrupção encontrou no Brasil um terreno tão fértil para se proliferar, para se disseminar? Isso decorre, Amanda, exatamente da impunidade. O Brasil é um país que convive com a impunidade de réus de colarinho branco há muitos anos. E eu vou citar um exemplo de que muitos telespectadores vão lembrar. O caso Propinoduto foi um caso que surgiu em 2003, envolvendo corrupção de fiscais estaduais. A Suíça havia descoberto na época o desvio e a existência em contas escondidas na Suíça, de novo a Suíça colaborando, de mais de 34 milhões de dólares. Esses fiscais foram investigados e foram acusados no ano de 2003. A justiça, em primeira instância, foi extremamente célere e entregou sentenças, grande parte condenatórias, em 2003 ainda, no mesmo ano das acusações. Mas no Brasil nós temos 4 níveis. A pessoa é julgada em 4 níveis. Esse foi apenas o primeiro nível. O segundo nível produziu um julgamento em 2007. Esse foi o Tribunal de Apelação. O terceiro nível produziu um julgamento em dezembro de 2014 e ainda cabem outros recursos dentro desse terceiro nível. O quarto nível ainda vai receber esse caso para julgar. Se demorar no quarto nível, mesmo que demorou no terceiro, nós teremos uma punição definitiva, a possibilidade de você punir alguém realmente apenas em 2022, mais de 20 anos depois de decorridos os fatos. Aí vários crimes já prescreveram até lá. Exatamente. E por incrível que pareça, nesse caso concreto, os crimes de corrupção já prescreveram. E a prescrição, para o telespectador leigo, que não é formado em direito, não tem formação específica jurídica, é o cancelamento do caso penal ou o cancelamento dos crimes pelo decurso do tempo. É como se, no propinoduto, a corrupção jamais tivesse existido. Por isso que os casos no Brasil, se diz na linguagem leiga, que acabam em pizza. São essas falhas no sistema que geram esse tipo de problema, e se nós queremos acabar com a impunidade, nós precisamos tratar o sistema. Se eu virar para o meu filho e falar, filho, você cometeu uma travessura, papai não gostou, papai vai te disciplinar, vou te colocar de castigo. Só que eu vou fazer isso daqui a 12 anos. Qual você acha que seria o efeito sobre o meu filho?
Ele já vai estar até esquecido, o senhor também, provavelmente. Exatamente. A tendência é que ele veja que não existe uma regra efetivada na minha casa e que ele volte a cometer travessuras porque não existe nenhum efeito negativo sobre aquela travessura. Agora, procurador, o senhor usou o exemplo do propinoduto, mas a gente poderia usar o exemplo também, por exemplo, do mensalão tucano. Muita gente fala do mensalão do PT, mas esse já foi julgado e houve as condenações. O mensalão tucano em Minas Gerais, que aconteceu anteriormente, até agora não foi julgado, está na primeira instância em Minas Gerais, né? É algo que pode sim acontecer com o mensalão tucano. Eu não conheço o caso concreto, não sei das razões pelas quais esse caso não foi julgado, mas o discurso do tempo no Brasil, ainda que se adotem todos os atos necessários para punir alguém, pelo simples demora da justiça, gera aquilo que nós chamamos de prescrição, que é o cancelamento do caso penal. E vejam que... A hipocrisia do PSDB quando critica o PT pelo mensalão do partido, sendo que o deles ainda sequer foi julgado? Eu não conheço o caso concreto para tratar dele especificamente. O que eu vejo pela mídia, né? O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas colocam a responsabilidade da corrupção sobre um partido A ou um partido B, um governante A ou um governante B. Mas o que nós vemos ao longo da história, quando nós olhamos para a história do Brasil, é que a corrupção não tem partido, a corrupção não tem cor. A corrupção foi praticada ao longo de toda a história por diferentes partidos e governantes. É interessante que a expressão mar de lama foi criada no governo Getúlio Vargas com referência especificamente à corrupção. Essa expressão foi utilizada de modo reiterado ao longo de todos os governos e ao longo da ditadura, inclusive. Existiu corrupção em toda a história do Brasil. Mas até para a gente contextualizar no momento histórico, primeiro surgiu o caso mensalão e chamaram o maior caso de corrupção da história do país. Aí, de repente, surge a Lava Jato, é muito maior. Então, o maior caso de corrupção da história do Brasil. Por mais que o senhor diga que a corrupção não está ligada a um partido ou um governo, o senhor diria que a corrupção cresceu ou aumentou nos governos do PT? Eu não diria isso. Eu diria que existem diversas corrupções em diferentes governos, em diferentes esferas, na esfera estadual, na esfera municipal, só que a corrupção é um crime muito difícil de você descobrir. Ela é praticada em quatro paredes, existe um acordo de silêncio, porque nem corrupto, nem corrompido, nem corruptor querem revelar a corrupção, não só porque eles vão ser punidos, mas porque eles perdem os benefícios. Além disso, o pagamento da propina é feito de modo escondido, dissimulado. Então é difícil você produzir prova de que houve pagamento de propina. Mas o senhor acha que podem ter acontecido casos, então, tão imensos quanto a Lava Jato, tão sérios, graves quanto a Lava Jato, quanto o mensalão, em outros governos, só que casos que não tenham vindo à tona, não foram investigados? Não que não foram investigados, mas não existiram evidências que permitiram, ou alguém noticiando esse fato, ou não houve uma linha de investigação que permitiu chegar a esses fatos. Houve um avanço nas investigações? Porque, por exemplo, na época dos governos do PSDB, a gente tinha o que a gente chamava de engavetador, convencionou chamar de engavetador-geral da República, o Geraldo Brindeiro, e depois a gente teve procuradores muito ativos, né? O próprio Antônio Fernando de Souza, que ofereceu a denúncia contra o mensalão, Roberto Gurgel, hoje o Rodrigo Janot. Quer dizer, houve uma mudança nesse sentido? De uma investigação? Eu diria que as instituições estão ficando mais saudáveis e mais preparadas. Mas, dando um exemplo concreto, todo esse caso Petrobras, todo esse caso Lava Jato, ele partiu de um e-mail que foi interceptado de Alberto Youssef para Paulo Roberto Costa, em que Alberto Youssef prometia dar para Paulo Roberto Costa, não, para uma concessionária prometendo dar a Paulo Roberto Costa um veículo Land Rover Evoque no valor de R$250 mil, que com acessórios chegava a mais de R$300 mil. Quer dizer, vocês foram puxando mesmo o fio da meada. Então foi um pequeno fio que foi puxado. Nós chegamos a Paulo Roberto Costa. Nós não temos poder de influenciar Paulo Roberto Costa para colaborar no sentido de determinar que ele faça uma colaboração. Essa é uma decisão que está em esfera de livre-arbítrio dele. E ele, por vontade própria, decidiu colaborar. Se ele não tivesse colaborado, nós não teríamos o caso com a dimensão que ele é hoje. Nós escutamos pela própria mídia que em governos anteriores, que não são do PT, governos federais, existiu um grande nível de corrupção em diversas esferas, talvez inclusive em privatizações também na área estadual. Existem rumores nesse sentido. O Arnaldo Jabor, ele tem uma frase que ele fala que a Lava Jato revela coisas sempre sabidas, mas nunca provadas. Nós não podemos ter a ilusão de que nós resolvemos o problema de corrupção no país mudando um governante. Nós já cometemos esse erro no passado. Nós já elegemos um presidente que seria o caçador dos corruptos, o caçador dos marajás. E essa história não acabou bem, não é verdade? O que nós vemos, se nós remontarmos a mais tempo atrás ainda, é que desde o século XVII, Padre Antônio Vieira, no Sermão do Bom Ladrão, ele falava que os governantes portugueses, eles vinham ao Brasil não para buscar o nosso bem, mas para buscar os nossos bens.
Paulo Roberto Costa, no começo do acordo de colaboração dele, ele sentou à mesa e falou, olha, o que eu tenho para contar aqui para vocês começou em 1808, quando a família real veio ao Brasil, fugida de Napoleão, não existia uma estrutura palaciana, se hospedou na casa de um traficante de escravos, que é a Quinta da Boa Vista, e concedeu uma série de benefícios públicos para um particular em função disso. Ou seja, corrupção vem de longa data, não é um problema de hoje. Se nós queremos resolver isso, nós precisamos de instituições e sistemas mais saudáveis. Agora, a gente falou dessas 10 medidas de combate à corrupção. O caso, por exemplo, do ex-ministro José Dirceu, que foi preso pela segunda vez por um grande caso de corrupção. Teve o mensalão e agora tem a Lava Jato. Isso, por exemplo, é um exemplo de impunidade? É justamente o que os senhores querem combater? As pessoas acreditam na impunidade no nosso país. E quando nós tomamos estudos internacionais sobre a impunidade, nós vemos que estudiosos como Rose Ackerman, uma expoente da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, fala que a pessoa que comete corrupção não é como um crime de rua, não é como um delinquente de rua. Essa pessoa analisa os custos e os benefícios do comportamento honesto e do comportamento corrupto. Se essa pessoa não tem um freio ético muito pessoal, muito característico dela, ela faz essa análise de custo-benefício e na análise do custo está o montante da punição e a probabilidade da punição. Se a probabilidade da punição é zero, não existe custo jurídico para cometer corrupção. E em face dos milhares ou milhões de reais que essa pessoa pode oferir, ela prossegue e comete a corrupção. Um dos males que nós devemos enfrentar de frente, se nós queremos combater a corrupção, é a impunidade. Ou então as penas brandas, né? Porque no caso do Dirceu, ele havia sido condenado e continuou, pela investigação de vocês, cometendo atos de corrupção. Amanda, a pena da corrupção é uma piada e, mais do que isso, é uma piada de mau gosto. A pena da corrupção hoje varia de 2 a 12 anos. Você pode me perguntar, Deltan, mas a pena de 12 anos parece uma pena alta. Só que no Brasil, tradicionalmente, e isso não é ruim necessariamente, a pena é fixada próximo ao mínimo legal. Ou seja, a pena não vai passar de 4 anos. Uma pena inferior a 4 anos, ela é executada em regime aberto. O que isso significa? A pessoa teria que dormir numa casa de albergado. Como o Estado não tem dinheiro para construir uma casa de albergado, a pessoa fica dormindo em casa e sem qualquer fiscalização. Isso é um nada. Que foi o que aconteceu com os servos do mensalão, né? Muitos já partiram praticamente para o regime semiaberto. Ou ainda, no caso do regime aberto, pena inferior a 4 anos, essa pena pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos, que é uma prestação de serviço à comunidade, numa creche, por exemplo, ou uma doação de cestas básicas. Só que para piorar toda essa situação, sobre essa pena existirá um perdão presidencial feito por meio de um decreto de indulto natalino anual, quando a pessoa cumprir 1/4 da pena. Ou seja, a pessoa comete um crime gravíssimo, que lesa toda a sociedade, que sangra o nosso país, vai ser condenada à prestação de serviço à comunidade ou alguma coisa muito leve, e depois de 1/4 da pena cumprida, acabou a história. Agora, procurador, o senhor disse em fevereiro, numa reportagem da revista Época, o seguinte, eu cito, né? O esquema da Petrobras era horizontal e não vertical. Empresários, agentes públicos e operadores agiam de forma livre e consciente para lucrar. Era um modelo de negócios corrupto que não tinha chefe, mas parceiros. O senhor mudou de opinião? Porque no mensalão, por exemplo, o Zé Dirceu foi condenado por ser o chefe, o mentor, o líder de todo o esquema de corrupção. Qual era o papel dele na Lava Jato? Eu não posso me referir especificamente ao papel do José Dirceu, porque nós ainda não oferecemos a acusação criminal. Mas os senhores disseram, o seu colega Carlos Fernando de Lima, que ele era o instituidor e beneficiário do esquema. Os senhores acreditam que ele instituiu, que ele que começou a Lava Jato, a corrupção na Petrobras? Eu pensei muito sobre esse esquema, o modo como ele funcionou e como as coisas foram criadas, pensando sobre as evidências, sobre as informações que chegaram até nós. O que nós temos hoje, a clareza a que nós chegamos até o momento, é que existiam 4 núcleos principais. Um núcleo era o núcleo de empresários, esses pagavam propina para ter benefícios multimilionários, bilionários. Existia, de outro lado, os agentes públicos, e 2 tipos de agentes públicos, funcionários públicos e políticos. E para fazer a intermediação dos pagamentos entre os empresários e os agentes públicos, nós temos intermediários. Então, nós temos empresários, núcleo 1. Núcleo 2, intermediários. Núcleo 3, funcionários públicos, alto escalão da Petrobras. E núcleo 4, agentes políticos. E isso era horizontal, funciona de uma forma horizontal, é isso que o senhor quer dizer? Horizontal no sentido de que todos se beneficiam, de que ninguém é premido a fazer a corrupção. Mas num esquema assim, existe um chefe, existe um líder? Porque no mensalão ficou claro que havia. Na Lava Jato deve existir um líder também? Alguns autores estruturam diferentes modos e sistemas de corrupção para tentar compreender melhor esse fenômeno. Um dos sistemas é em sistemas em que
existe uma captura do Estado por empresas. As empresas pagam propinas e conseguem legislações que as beneficiam. Por exemplo, partidos de governo para obter valores que permitissem financiar suas campanhas, mas não só isso, não só financiar campanhas, valores que pudessem vir para os seus bolsos privados. Ou isso seja, a gente viu com enriquecimento pessoal. Enriquecimento pessoal, isso a gente viu de modo muito claro em relação às pessoas que se envolveram. Esses políticos, essas pessoas, esses partidos, faziam com que colocavam pessoas na Petrobras da sua confiança em grandes diretorias para que essas pessoas, gerindo orçamentos bilionários, conversassem com empresários, conseguissem benefícios para os empresários, para que eles também pudessem receber dinheiro e dividir com os partidos políticos. Então, para azeitar esse processo, eles usaram lavadores de dinheiro profissionais, que são os intermediários. Procurador, então, só para a gente entender, quer dizer, todo mundo se beneficiava desse esquema, mas ele tinha um começo, ele tinha um início e começava nesse núcleo político-partidário, é isso? Que Isso, a gente pode entender? As evidências que nós temos atualmente indicam que, por exemplo, dentro do esquema relacionado à PP, quem pensou o esquema foi José Janene, um ex-parlamentar que hoje está falecido. Morreu. Ou seja, a iniciativa em relação a essa faixa do esquema, essa parte do esquema, teria sido do núcleo político. Isso não quer dizer que as outras pessoas pudessem ter se negado a participar. Todo mundo poderia ter se negado a participar. Agora, todo mundo ganhava com isso. E todo mundo, nesse sentido, entrou no esquema horizontal. Agora, não quer dizer que não teve alguém que protagonizou o começo do funcionamento desse esquema ilícito. Mas quando, por exemplo, o seu colega procurador Carlos Fernando diz que o Zé Dirceu repetiu o esquema do mensalão na Lava Jato, ele não quer dizer que o esquema começou com o Dirceu ou não necessariamente? Na verdade, o que nós vemos é que não foi um novo esquema, foi a continuidade de um mesmo sistema que existiu e que foi detectado no mensalão. E se nós queremos que partidos políticos queiram estar longe da corrupção, nós precisamos de medidas como aquelas que nós propusemos, uma das quais prevê a possibilidade para o futuro, não em relação a coisas que já foram detectadas, de se produzir a responsabilidade dos partidos políticos que se envolvem em corrupção. Nós precisamos, exatamente, nós precisamos possibilitar, punir a lavagem de dinheiro eleitoral de modo específico, punir criminalmente o Caixa 2 eleitoral. São medidas que nós propomos para que esse tipo de situação não venha a acontecer. Mas nós queremos que pessoas, empresas, queiram ficar longe da corrupção, porque se elas se envolverem com isso, elas vão ser punidas e de modo significativo. A corrupção hoje é um crime de baixo risco e alto benefício. Se nós queremos que os níveis de corrupção diminuam, ela precisa ser vista como um crime sério, um crime de alto risco. Com isso, o senhor quer dizer, por exemplo, quando o ministro Zé Dirceu era ministro da Casa Civil, ele já recebia propina naquela época? Porque fica muito claro na exposição de vocês como a JD Consultoria recebia propina, como a Casa de Vinhedo, a arquiteta foi contratada, custou mais de R$1 milhão, então havia esses repasses pontuais, mas havia esse pagamento sistemático enquanto ele estava no Ministério? Amanda, sobre fatos concretos, assim, específicos, eu vou deixar para que nós nos manifestemos quando nós vamos oferecer a acusação criminal formal. O Zé Dirceu combateu a ditadura, participou do movimento estudantil, foi um dos grandes responsáveis pela chegada do poder, do PT ao poder, para a guinada pelo centro, foi um idealista. Hoje ele está sendo acusado, como o senhor disse, de enriquecimento pessoal. Como o senhor avalia a trajetória política de José Dirceu? Quando nós lidamos com o sistema de justiça, sob o meu ponto de vista de procurador da República, eu não julgo pessoas, eu julgo fatos. Eu julgo fatos e julgo ações concretas relacionadas a determinados fatos. Ou seja, não está em discussão quem foi José Dirceu, quem foram as pessoas envolvidas, se eles são bons pais de famílias, bons atores sociais, são pessoas queridas com os outros, mas o que está em jogo essas pessoas praticaram crimes, essas pessoas desviaram valores, elas se corromperam, praticaram atos de corrupção, é isso que vai ser levado a julgamento e, se nós produzirmos provas suficientes, submeterá essas pessoas a condenações criminais e a penas, de acordo com a nossa lei e a Constituição. Eu sei que essa interpretação dura e fria da lei, mas não existe também uma interpretação subjetiva e muito humana de, às vezes, sentir até pena ou condenar com uma certa dor, de realmente ter sido uma figura que tem um papel importante na história política brasileira? A grande infelicidade é nós vermos grandes atores, grandes líderes nacionais se envolvendo em corrupção. Isso me traz uma grande tristeza. Agora, a punição de atos específicos é algo que essas pessoas trouxeram sobre si. Não é o Estado voluntariamente decidindo depois formar punições para punir alguém. Essas pessoas, quando elas praticaram esses atos, elas tomaram a decisão
de se submeter a esse risco e de trazer sobre si as punições. Procurador, retomando onde a gente parou, né? O ex-ministro José Dirceu foi o homem forte do governo Lula. O ex-presidente Lula está sendo investigado? Nós não investigamos pessoas, nós investigamos fatos. Quando existe uma evidência de que uma pessoa esteve vinculada a um fato criminoso, essa pessoa passa a ser investigada. O presidente Lula não é nosso investigado. Mas existe a hipótese de que ele seja investigado ou o senhor descarta isso? As investigações elas são muito dinâmicas. É muito imprevisível você dizer o que vai acontecer. Se você me perguntasse, quando nós começamos essa investigação, aonde nós chegaríamos, nós estávamos investigando apenas 4 organizações de doleiros. Eu jamais imaginaria que nós chegaríamos ao caso Petrobras. Então, é muito imprevisível, seria especulativo dar uma resposta a essa questão. Porque uma das justificativas para a investigação do Zé Dirceu foi justamente que ele indicou o Renato Duque, que era o diretor de serviço da Petrobras, e houve uma corrupção grande nessa diretoria, nessa área da estatal. O Lula era o presidente e ele, em última instância, era que tinha responsabilidade. Faz sentido que ele seja investigado por aí ou não? Eu diria que ainda seria especulação a gente pensar nisso. Prematuro? É prematuro, exatamente. O Mensalão, o julgamento do Mensalão, usou a teoria do domínio do fato para condenar o ex-ministro Zé Dirceu, né? Funciona mais ou menos assim, dada a importância, a posição que ele ocupava, não tinha como ele não saber. Isso pode ser invocado, no caso do ex-presidente Lula, a teoria do domínio do fato, quer dizer, ele era o grande líder do PT. Havia como ele não saber como as campanhas do partido, supostamente, pela investigação de vocês, eram financiadas? Essa é uma pergunta interessante e é interessante abordá-la para explicar a diferença de você invocar uma teoria como essas em relação a uma empresa específica, em relação a essa situação política de pessoas vinculadas politicamente. A teoria do domínio do fato, a ideia dela básica é que nós devemos considerar o modo como as coisas ordinariamente acontecem. Se eu entro na minha casa e vejo lixo espalhado pelo chão e vejo um gato deitado do lado e não tem ninguém na minha casa, eu vou inferir a partir daí que foi o gato, mas eu não vi o gato fazendo. Mas eu vou inferir que foi o gato porque essa é a única explicação plausível. É assim que nós raciocinamos sob prova. E esse foi o meu objeto de estudo quando eu estive um ano na Universidade de Harvard. A ideia da teoria do domínio do fato é, quando nós temos uma organização hierarquicamente vinculada, pessoas na base que possam ser trocadas, existe um benefício para toda essa organização no ato que é praticado, nós temos um conjunto de evidências que nos permite inferir que aquela pessoa no topo dessa cadeia foi a responsável pelo que aconteceu. Nós temos um caso em que nós inicialmente invocamos essa teoria, depois nós encontramos provas mais concretas que vinculavam, no nosso exemplo, o gato ao lixo derrubado, mas nós podemos pensar essa teoria em relação a um chefe de empresa, porque era um chefe que meticulosamente cuidava dos negócios da empresa, inclusive na área em que os crimes aconteceram, e os pagamentos e propinas eram multimilionários. Então, uma situação em que não tinha como não saber. Agora, quando nós pensamos numa presidência da República, o presidente da República tem atribuição, tem, digamos, uma chefia sobre um conjunto muito grande de pessoas, sobre um universo muito grande de pessoas e um complexo de atribuições diferenciadas e em quantidade muito grande. Para que nós possamos inferir que essa pessoa tinha conhecimento, nós precisamos de evidências que apontem nesse sentido. Evidências que apontem que ele sabia efetivamente do funcionamento desse esquema ou um conjunto de circunstâncias que nos levem a crer que não tinha como ele saber. Então, eu diria que nesse momento é prematuro chegar a qualquer conclusão em relação a isso. Então, o senhor está me dizendo, pelo que vocês têm até hoje, é prematuro responsabilizar, atribuir qualquer tipo de responsabilidade ao ex-presidente Lula? É prematuro. Eu não posso prever o futuro, dizer o que vai acontecer, mas no momento Mas hoje não há nada e nem teria como vocês invocarem a teoria do domínio do fato para responsabilizá-lo eventualmente? Não nesse momento. A presidente Dilma foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras durante 7 anos, de 2003 a 2010. Ela tem alguma responsabilidade jurídica ou política pelos fatos, pela corrupção na Petrobras ou por até negócios mal feitos, como foi na refinaria de Passadina, por exemplo? Nós, como Ministério Público Federal, nós atuamos especificamente na investigação de atos de improbidade administrativa e de atos criminais. Para nós imputarmos esse tipo de atos, nós temos que provar que essa pessoa atuou com o mínimo de consciência e vontade para que esses atos fossem praticados. Em relação a ela, nós não temos nenhuma evidência, como na resposta à pergunta anterior, Amanda. Não é o caso também? Não é o caso também. O senhor já votou no PT? Eu não vou me manifestar quanto a preferências ou opiniões político-partidárias pessoais.
A minha geração é uma geração que cresceu, e você acredita que seja na mesma geração. Somos quase da mesma idade. Essa, embora pareça muito mais nova que eu, né? A nossa geração é uma geração que cresceu com uma certa aversão por envolvimento político, uma certa aversão por envolvimento com partidos políticos. Nós queremos contribuir com cidadania, nós queremos contribuir para um país melhor, mas nós não temos uma vinculação a partidos. Nós buscamos, sim, ideias boas e não partidos específicos. Eu estou falando aí na generalidade das pessoas. O PT se diz vítima de perseguição, alega que houve politização da Lava Jato, diz que há um vazamento seletivo das delações justamente para atingir o PT, para prejudicar a imagem do partido. Como é que o senhor responde a essa crítica? Não existe nenhum indicativo concreto, nada que foi apontado especificamente ou indicado com evidências de atuação política partidária. Pelo contrário, nós somos um grupo de 9 procuradores da República que atuam num órgão independente dos demais poderes, com perfis diferentes, histórias diferentes, nenhum jamais teve vinculação política partidária. Nossa atuação é técnica, imparcial e apartidária. Algumas pessoas me perguntam se eu corro algum risco pessoal de ser morto, se a gente anda com segurança. Nós não expomos publicamente os cuidados que nós tomamos. Mas eu diria que o maior risco que nós corremos não é um risco de violência física, mas é um risco de violência moral. Algumas pessoas que se sentem atingidas pela investigação, e a investigação só atinge quem cometeu crimes ou quem, só atinge pessoas em relação às quais existem evidências de crimes. Algumas pessoas tentam, é claro, criar fatos para tirar a credibilidade do caso e fazem isso atacando a credibilidade das pessoas, o que é um erro, mas isso é feito. Esse é um risco que nós corremos por estarmos envolvidos em uma grande investigação. O senhor acha que existe base jurídica e política para o impeachment da presidente? Nós somos absolutamente neutros em relação a isso. Nós não temos envolvimento em relação a isso. Da Constituição, a sua interpretação pessoal, o senhor acha que existe base jurídica pelo que se sabe hoje? Eu não faço nem interpretação em relação a isso, Amanda. Nosso inimigo não é partido A, partido B, governante A, governante B. Nosso inimigo é a corrupção. Se nós queremos mudar o cenário, mudar esse sistema corrupto, nós precisamos de alteração da legislação, do sistema. Esse é o nosso foco. Tá. Até agora foram punidos basicamente os empreiteiros, saiu a segunda condenação da OAS, os executivos da OAS nessa última semana. Por que os empreiteiros estão sendo punidos com mais celeridade do que os políticos, né? Esse processo dos políticos deve avançar logo também? Na verdade, já houve diversas acusações contra políticos em primeira instância que perderam o foro. Ou seja, alguns políticos devem ser processados apenas perante o Supremo Tribunal Federal e outros políticos podem ser processados em primeira instância. Os políticos que já perderam foro e podem ser processados perante a primeira instância, alguns deles já foram acusados, porque em relação a esses já existiam provas mais consistentes. Para produzir essas provas, investigar e apurar se realmente os políticos que têm foro perante o STF cometeram crimes, o Ministério Público Federal constituiu, através do Procurador-Geral da República, uma força-tarefa com vários integrantes, 9 procuradores da República, muito dedicados e reconhecidos na nossa instituição, para investigar isso profundamente e produzir resultados do modo mais rápido possível. O que acontece em relação a políticos é que eles adotam uma cautela especial na hora de manipular a propina, que é transitar em espécie, o que deixa a prova mais difícil e faz com que as investigações tenham que caminhar para um prazo mais longo. As investigações, além disso, em relação ao esquema original, começaram em março de 2014. A investigação em relação aos políticos começaram em janeiro de 2015. Então, é muito razoável nós aguardarmos ainda um bom tempo esperando o resultado concreto dessas investigações, que eu acredito que virá e será positivo. Procurador, para fechar, antes do nosso tradicional pinga-fogo, então, só para a gente complementar aquela parte das 10 medidas anticorrupção, são 3 pilares, 3 eixos principais. Gostaria que o senhor falasse a principal medida em cada um desses eixos principais e também, claro, como a população pode contribuir, onde pode achar, onde pode assinar, se achar que deve. Certo. O primeiro eixo é um eixo de prevenção. Uma das propostas desse eixo preventivo foi a possibilidade de implementação de testes de integridade. Testes de integridade são simulações de situação de corrupção para você testar a conduta do agente público e a predisposição dele em cometer crimes. A rede americana de televisão, ABC News, fez testes de integridade, por exemplo, quando distribuiu em Miami 31 carteiras contendo dinheiro. 1/3 dessas carteiras ou não foram devolvidas aos proprietários, elas foram entregues aos policiais e, em seguida, ou não foram devolvidas aos proprietários ou foram devolvidas com dinheiro faltando. 30 anos depois, a ABC News repetiu esses testes em 2 cidades que sistematicamente adotam esses testes de integridade em relação às polícias. As cidades de Nova York e de Los Angeles. 20 carteiras foram distribuídas em cada uma e todas foram devolvidas sem nenhum centavo faltando. Esses
testes de integridade, eles têm uma aptidão para mudar a cultura, para trazer à mente de todo o agente público, inclusive nós todos que atuamos em qualquer órgão, a percepção de que nós podemos estar sendo testados a qualquer momento e que nós estamos sujeitos a permanente escrutínio da sociedade. O segundo eixo principal das 10 medidas é a punição adequada e a recuperação de ativos. A título de exemplo, para a recuperação de ativos se tornar efetivas, foram colocadas 2 propostas centrais. A primeira é a ação civil de extinção de domínio, que se tornou famosa no caso Pablo Escobar, para que seja possível recuperar os valores desviados, mesmo que o criminoso morra ou que o caso prescreva, ou seja, que o processo penal acabe. No caso Pablo Escobar, havia uma dificuldade de retornar os valores dos cofres públicos porque Pablo Escobar morreu. A partir dessa proposta, os valores desviados podem ser recuperados ainda que esses casos aconteçam, ainda que prescrição ou aconteça ou que o réu morra. Uma segunda proposta para recuperar os ativos é o perdimento alargado, ou confisco alargado, que nos permite confiscar a diferença entre o patrimônio legal e o patrimônio total que a pessoa acumulou, no caso de condenação por crimes graves, como corrupção e tráfico de drogas. Você não vai tocar na parte legal do patrimônio, mas apenas na parte ilegal. A terceira medida, o terceiro eixo central é o eixo de combate à impunidade. Dentro desse eixo, eu destacaria uma mudança no sistema prescricional. Como nós vimos, citando inicialmente o caso Propinoduto, vários casos se alongam por mais de 10, 15, 20 anos nos escaninhos da justiça e, em razão disso, eles acabam sendo cancelados pelo simples transcurso do tempo. Ou seja, eles prescrevem. Isso, né? Exatamente. Nós precisamos não só reduzir isso, e nós propusemos coisas para isso, mas nós precisamos fazer com que, sempre que o Estado fizer tudo que for possível, que estiver ao seu alcance para punir alguém, que esse caso não prescreva. Ainda que ele demore, você não pode cancelar a punição simplesmente por uma coisa que é alheia à atividade da vítima e é alheia à atividade da acusação. Simplesmente porque a justiça é sobrecarregada, morosa, exatamente. Você não pode deixar de punir uma pessoa se todos os atos para puni-la foram praticados corretamente. Então, fale para a gente como participar, para quem se interessar em assinar essa petição, esse projeto de lei. Certo? Se você, como nós, quer assumir, que a sociedade assuma as rédeas da sua história e promover uma transformação, se você quer contribuir com um país mais justo, com menos corrupção e menos impunidade, eu estimulo vocês a acessar o site das 10 medidas. Você acessa de modo simples, digitando no Google 10 medidas contra a corrupção, ou mesmo a Amanda pode fazer o favor de colocar o site na nossa tela em seguida. Tá aí, já está aparecendo aí embaixo. Obrigada, Amanda. E você vai ver que existem vários formulários. Um dos formulários é o formulário de coleta de assinaturas. Imprima essas assinaturas, colete assinaturas de pessoas e encaminhe à sede da Procuradoria da República do seu estado, do Ministério Público Federal. Existem também cartas de apoio para pessoas jurídicas, empresas, entes, organizações sociais assinarem em apoio a essas 10 medidas. Nós estamos buscando colher 1.500.000 assinaturas para que isso se torne realidade e nós estabelecemos uma meta para o dia 2 de fevereiro de 500.000 assinaturas. E nós estamos fazendo o nosso melhor dentro do caso Lava Jato para trazer um país mais justo, para trazer punição sobre corruptos, para trazer justiça. Agora, para mudar o sistema e para trazer justiça para todos nós precisamos da sua contribuição. É mais difícil passar a lei anticorrupção do que criar um partido político, né? Precisa de muito menos assinatura, procurador. A gente podia fundar os 3 partidos políticos com esse 1,5 milhão de assinaturas. Procurador, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui, tê-lo aqui nessa semana importante para a Operação Lava Jato. 17ª fase, sem prazo para terminar, é isso? Isso mesmo. Obrigada, procurador. Uma boa noite para o senhor. Obrigada a você, telespectador, também que nos acompanhou até agora, as 10 medidas de combate à corrupção. Semana que vem tem mais. Você pode rever todas as nossas entrevistas pelo site, também acompanhar as notícias pelo Twitter. O endereço aparece aí embaixo no seu vídeo. Uma ótima semana, uma boa noite para você e até domingo que vem.